Olha pessoal, estou refazendo o vídeo porque o vídeo da Revolução Francesa não saiu com o áudio direito. Infelizmente deve estar dando um lag entre o áudio e a câmera, provavelmente porque a internet aqui de casa é horrível. Vamos tentar pelo menos completar esse vídeo. Então, o que eu estava comentando é que a Revolução Francesa do Max Gall, ela só vai falar durante esse período aqui, que é de 1774 a 1793, né? Basicamente ela vai falar, como a capa diz, da queda da Bastilha. O livro ele vai estar sendo contado em terceira pessoa e o protagonista é o Luís XVI, né, que é o Luís Capeto. Ele inicialmente ele recebe o reinado da França após a morte do avô dele e a morte de outras pessoas que estavam na sequência da linhagem, né? E ele, com 20 anos de idade, se casa com Maria Antonieta e se torna o rei da França num momento muito turbulento, né? A questão histórica eu não entendo muito bem, eu não sei se era iluminismo ou fim do iluminismo. Fato é que existe uma coisa chamada espírito das luzes, que influencia vários pensadores e pessoas influentes da época. Só que o que acontece é que o que acontece basicamente é uma transição entre a monarquia e a república, em que ela vai se alternando entre uma coisa mais burocrática ou uma coisa mais violenta, né? Existem vários partidos que são formados, que são representados pelos seus líderes, né? Um deles é Robespierre, outro é Danton e tem outro que é Marat, e enfim, existem uns outros que é Brizotte, que é dos brizotinos, tem o que representa os girondinos, tem aqueles que estão ligados aos jacobianos, como Robespierre, e existem uns outros grupos que, pelo que eu entendi, são mais ligados a movimentos populares, ou seja, no caso é os sans-culottes, que seriam sem calças, né? Basicamente, pelo que eu vi numa foto, eles usam, na verdade, uma calça jeans. E tem os patriotas. No clero existem também dois partidos, basicamente, os que são a favor da República e os que são contra. A grande maioria dos que são a favor da República o são mais por medo de serem mortos do que outras coisas. Aqueles que arriscam seguir a fé de acordo com o papado da época, eles são chamados de padres refratários, né? Por quê? Dentro dessa mesma lógica de espírito das luzes, né, todos tinham que seguir a linha reta da luz, né? Os padres refratários seguiam outro caminho, né? Eles refratavam essa luz. A grande maioria foi perseguida, mas, como eu disse, assim, dependendo da influência que cada um tinha, eles conseguiam conviver livremente. Um fato interessante é que em todo o texto ele fala que, apesar da grande novidade, grande bagunça e confusão que existia em Paris, a grande maioria do povo ele vivia tranquilamente como se nada estivesse acontecendo. É impressionante como é que tem reflexo nas coisas de hoje em dia. A grande maioria que não quer se envolver com questões políticas trabalha, paga os impostos, vive essa dificuldade que tem e finge que nada está acontecendo. Alguns se rebelam e fazem a Revolução Francesa acontecer. E existe o grupo dos aristocratas, as pessoas com dinheiro, que tentam fazer-se representantes desse levante popular, né? E aí esses partidos todos que eu comentei para vocês. E existe o lado dos monarcas que não quer isso, né? É interessante, ele conta um pouco a história do que representa a bandeira da França.
né? A bandeira tricolor, ela representa assim, né? A monarquia usava uma insígnia que era a bandeira branca. E aquelas luzes, aquelas bandeiras azuis e vermelhas, elas representam, eu vou estar chutando, mas elas representam os dois partidos que mais tinham lá e que eles estariam apertando a monarquia. Então, se eu não me engano, a noção de esquerda e direita veio daí, porque determinado partido sentava do lado direito e outro sentava do lado esquerdo das tribunas, lá do... Como é que era o nome da sala? Em dois momentos no livro ele fala que existia um local específico, porque apesar da monarquia, existia uma hierarquia com pessoas que não eram da monarquia, né? Eram divididos em três estados: o estado do clero, o estado da monarquia, né? E o estado do terceiro estado, que era aqueles representados pelo povo, basicamente os burgueses que dominavam isso, né? Porque eles que tinham dinheiro, eram advogados, médicos, né? Na metade para frente, o livro ele fica meio confuso, porque você começa a ter vários grupos se formando, grupos que querem tentar tomar o poder dentro da Assembleia. Basicamente, o preço do pão foi o que desencadeou a Revolução Francesa. Mas existem várias questões, né? Eles tinham um imposto que tinham que pagar ao rei, mas esse imposto era intermediado por cobradores de impostos que poderiam fixar o preço que quisesse. Ou seja, você ainda tinha o lucro desse intermediário, né? Que era acrescentado ao imposto do rei. Fora outras questões que eu não consigo lembrar aqui agora, mas basicamente foi o preço do pão. O pão estava vindo com muita má qualidade. Era parece que a França estava sofrendo com a agricultura nesse momento, e com a guerra que ela tinha acabado de sair com a Inglaterra e perder, ela ficou quase na chamada bancarrota, né? Eu acho isso uma hipocrisia tremenda, né? A monarquia, ela vive os seus excessos e fala que a França está indo à falência, né? Em nenhum momento você vê um monarca querendo ajudar a França e o povo francês. Eles simplesmente querem gastar e usurpar e utilizar das economias do país, e ainda tem a cara de pau, né, de falar que querem bem e a felicidade do povo. Assim, o que eles receberam não foram poucos, não foi pouco, não. Eles mereceram receber, só que foi com muita violência. Isso que me espanta, assim. Se você quer fazer uma revolução, cara, assim, não tem jeito, vai ter violência, porque o ser humano é um ser violento. Mas assim, me impressionou algumas cenas que ele relata aqui, das pessoas sendo esquartejadas vivas, cabeças rolaram pra caramba. Eles pegavam as cabeças e colocavam na ponta da lança para mostrar para os poderosos qual era o final deles. Só que, como é que eu posso dizer? Eu percebi que a violência ela crescia exatamente no momento em que os representantes do povo estavam disputando entre si a liderança da república que estava nascendo. Eles fazem uma constituição, eu não sei porquê, eles fazem uma constituição que coloca poderes ao rei. Eles não excluem a monarquia. Só depois em que há uma tentativa de fuga dos 16 com Maria Antonieta e seus filhos, que eles prendem eles e passam a tirar todo o poder que seria dado por Deus ao rei, né? Eu não sei porque eles permanecem com esse respeito ao rei. Eu acho que porque a grande maioria, não a grande maioria, mas a metade não era tão certo que ter rei era melhor do que não ter. Em verdade, quando você tem a votação do Luís XVI,
ele morre por um voto a mais. É exatamente dividido. Assim, você tem acho que 261 votos a favor da morte do rei e 260 contra. Porque tem muita gente que achava que isso ia causar uma contra-revolução por parte dos reinos vizinhos e amigos, né? Eu não sei o que vai dar, eu vou ler o volume 2, mas a verdade é que o livro acaba exatamente na guilhotina em que o Luís XVI morre, ou Luís Capeto, como é dito. Bom, gente, eu acho que é isso, assim, demais. O que eu percebo é sempre assim, as coisas se repetem. Quem tem dinheiro, quem tem influência, quem vem de berço de família, seja ela monarca ou seja ela burguesa, acaba se dizendo representante do povo, e o povo é utilizado nessa manobra. O que eu não gostei da Revolução Francesa foi qual foi a arma utilizada para fazer o povo ir contra a monarquia? Foi a questão do patriotismo, né? Você quer controlar uma massa, inventa um símbolo para ela, fala um discurso bonito, porque você aprendeu a falar e declamar, e fala que ela tem que morrer por esse símbolo. Enquanto que você mesmo, dentro da sua hipocrisia de líder, não faria o mesmo, né? E o povo, ele sempre é uma figura que é movida pelas paixões. Ele se entrega, se vai de corpo e alma, morre pela causa, né? Ele realmente acredita que a liberdade dele vai vir com o fim do reinado. Mas, tipo, meses atrás, esse mesmo povo aplaudia o rei, falava que era o representante dele, do povo perante Deus. Enfim, o povo é muito, muito volátil, como posso dizer, da mesma maneira que critica-se Luís XVI, que era uma pessoa fraca, né, que aceitava as pressões e governava conforme essas pressões. Eu posso dizer que o povo também é assim. A grande maioria do povo vai conforme a dança daqueles que estão no poder. Outra coisa interessante que se repete é o surgimento, assim, como na época já tinha imprensa, cada um lutava para ter o seu jornal mais bem lido do que o outro. E percebia-se, e é perseguido quem publicava um jornal contra o rei, né? Mas por mais que perseguisse, as pessoas liam mais e mais e mais. É como se fosse o Facebook da época e a internet, né? E existiam os impressos oficiais que eram a favor do rei. Todos os dois, a pessoa que tinha o dom da escrita era paga para falar bem do deputado tal, do governador tal, enfim. Ou seja, no fundo, as pessoas em geral, aquelas que estão no poder, usam uma cultura de prostituta, né? Quem pagar mais, eu falo melhor. Eu queria realmente ver uma revolução, eu acho que a gente vai ver isso, uma revolução que venha do povo, uma revolução anarquista que vai trazer de fato a liberdade do povo, né? A pessoa vai se entender que eu não preciso da ordem de um governo para eu fazer meu trabalho. Cada um faz o seu trabalho para ajudar mutuamente a sociedade como um todo, assim. Eu não tenho que pagar impostos para isso, entendeu? Enfim. Bom, galera, é isso. Vou iniciar aqui minha próxima leitura do volume 2. Eu estou dedicando meu tempo também para ler livros de quântica. Depois eu vou estar falando, porque eu estou fazendo uma matéria de mecânica quântica no doutorado. E estou lendo os livros aí, vou ver se eu leio os artigos. Então, nessa noite de sábado, eu desejo vocês, nesse dia de Nossa Senhora de Aparecida. Eu não fui à missa, eu preferi ficar em casa estudando e descansando, mas espero que a Aparecida ajude o meu país a enxergar o caminho certo, que infelizmente as pessoas estão deixando de lado. Valeu, gente. Fico com Deus.